Glória a Deus, aleluias. Vamos dar início aqui a mais uma pregação da palavra do Senhor, amém? Aleluia. Senhor, fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Glória a Deus. Para mim, eu preciso. Aleluia, de Jesus. ti, Glória a Senhor. Deus. Vamos adorar o Senhor, aleluia. Quantos precisam do Senhor? Nesse lindo louvor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Glória a Deus. Adoremos ao Senhor, aleluias, nessa tarde, aleluias. Glória a Jesus. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Glória a Ter Jesus. santidade, Entra na minha casa, Senhor, aleluias. porque o Senhor é Entra no meu coração, aleluias. faz um milagre. Faz um milagre, Senhor, aleluias, na vida daquele que te espera, Senhor.
aquele que espera por ti, pela tua providência, meu Pai eterno. Aleluia. Cura, meu Deus. Cura, leva a cura para aquele que precisa da cura nessa hora. Aleluia. Eu quero amar somente a ti, Senhor. Porque o Senhor é o meu bem maior. Aleluia. Vem fazendo milagre, meu Deus, na casa de cada um que tanto espera por ti, Senhor. Na casa daquele, aleluias, que levanta as mãos e que clama todo dia, aleluias, e pergunta por que é que está acontecendo tudo isso na minha vida. Será que o Senhor esqueceu de mim? Aleluias. Glória a Deus. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus maior. Ele cumpre os milagres na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Entra na minha casa, Senhor. Vem operando, Deus, conforme a tua vontade na minha vida, na vida daqueles que neste momento escutam a tua palavra. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Deus. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Aleluia, santo, santo. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele disse, aleluias, que aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me, aleluias. Abra o teu coração nessa hora para ouvir, aleluias, para guardar as palavras do Senhor. Sua morte ali na cruz, glória a Jesus. carregando a minha dor. Glória a Jesus. Adora ao Senhor, aleluias. Glória. Se entregou em meu lugar. Aleluia, santo, santo, santo. Eu vou recomeçar. Aleluia, Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, como pra você, o seu amor me chama. Foi por amor, aleluias. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, como pra você, o seu amor me chama.
teu caminho ao Senhor e confia nele. Ficou pra trás. Aleluia, glória a Deus. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Glória a Jesus. Vou deixar na cruz. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Chama. Uau. Vinde Espírito Santo de Deus, aleluias. Glória a Jesus. Jesus, ele não disse para nós que nós não teríamos tribulações. Ele não disse para nós que nós não teríamos dificuldades, que nós não teríamos enfermidades, que nós não passaríamos por perseguições. Ele não disse. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E não será diferente para mim, e não será diferente para você. Porque quando nós professamos o nosso nome a Jesus Cristo, aleluias, Ele nos faz uma promessa de que Ele, aleluia, nos ajudará a levar o nosso fardo. E Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus Cristo, Ele é o único, é o Todo-Poderoso, no qual as suas promessas não falham. Todas as suas promessas se cumprirão. Ele é o mesmo de ontem, e Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo Deus que operou milagres, e hoje Ele é o mesmo Deus que opera o milagre. No mundo tereis aflições, perseguições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai ser diferente. Nós vivemos atribulados, nós vivemos cansados, sobrecarregados, preocupados. Mas existe esse Deus a qual nós confiamos, a qual nós entregamos a nossa vida a esse Deus maravilhoso, a qual nós entregamos o comando da nossa casa, o comando da nossa vida, de todas as coisas. Esse Deus que nós confiamos e que nós acreditamos que, embora nós estivemos passando pelo vale da decepção,
por aquele vale aonde você olha para um lado e para o outro e você não vê expectativa, onde você não vê uma saída, onde tudo apenas vem contra você, aonde apenas a maré vem, aleluia, querendo aquele vento contrário virar o teu barco. Mas não esqueça que Jesus, ele estava no barco. E a tempestade levantava, aleluia, como diz na palavra. E aquela tempestade levantava, assolava, um vento forte, muito forte, que vinha batendo contra aquele barco e seus discípulos, aleluias, ali já apavorados. E Jesus, ele estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo porque ele estava cansado. Jesus estava dormindo porque ele se fez homem quando ele veio entre nós. Então ele sentia o enfado, o cansaço do dia a dia, de percorrer as regiões, a caminhada, a passar de barco de uma margem para outra, as pregações, o ensino no ministério. Ele cansava, ele estava ali no corpo de homem, e ali ele dormia enquanto a tempestade assolava aquele barco. Aleluia, mas Jesus Cristo estava ali. Glória a Deus. Assim é a minha vida, assim é a sua vida, assim é a vida do meu irmão, assim é a vida da minha irmã. Aleluia, eu não sei como é que está o teu barco hoje, eu não sei como é que está a tua casa hoje, eu não sei como é que está o teu coração. Aleluias. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: se nós tivermos, aleluias, a confiança de que se nós nos entregamos ao Senhor para que Ele tome conta do nosso barco, vai acontecer igualzinho como aconteceu na pregação. Os discípulos ali apavorados, e nós também aqui apavorados. Ô mestre, não te importa que nós pereçamos? A tempestade está em tempo de virar o nosso barco. Aleluia. Esse barco é a minha vida, é a sua vida. Esse barco é o teu problema de saúde. É aqueles meses e aqueles anos onde você está procurando uma porta de emprego e ela não se abre. É aquela dificuldade financeira onde você não consegue sair. É a tua busca pela saúde, pela cura. É a busca pelo renovo. Aleluias, mas Jesus, ele está no barco. Então o que é que nós temos que clamar? Nós precisamos clamar a Jesus. Ô Senhor, não te importa que nós pereçamos, não te importa que o nosso barco venha a virar, que nós venhamos a cair nessas águas tortuosas. O Senhor vai deixar que o nosso barco pereça. Mas bastou que os discípulos clamassem a Jesus. E Jesus se levantando, aleluias, mandou para o vento acalma a tempestade. Aleluias, e aquele barco, aleluias, ficou numa calmaria, num mar calmo, numa brisa suave. Aleluias, e Jesus olhou para aqueles homens e disse: homens de pequena fé, até quando eu terei que suportá-los? Aleluias, é muito complicado a gente não se apavorar, a gente não se angustiar, porque nós temos a natureza mesmo falha humana. E tem hora que a gente fica desolado mesmo.
Mesmo crendo no Deus que nós servimos, nós ficamos praticamente sem confiança. Mas isso é certo, meus irmãos, basta clamar a Jesus. Basta clamar a Jesus, porque, aleluia, Jesus, Ele não nos abandona. Ele não vai nos deixar perecer, aleluias. Ele acalmou aquela tempestade, ali aqueles discípulos ficaram naquela calmaria. A tempestade passa, a dificuldade passa, o choro pode durar uma noite, assim como o salmista diz. Esse choro e a dificuldade são as mesmas tribulações que eu acabei de falar. Essa noite é um dia, é uma semana, é um problema que perdura, é um problema que você vem buscando solução há muito tempo. Mas um dia ele há de cessar. Porque nada vem sem fim. Um dia o problema vai findar. Um dia você vai abrir os olhos e observar, aleluias, que o problema passou, que a tempestade passou, que o vento passou e a calmaria chegou na sua casa. A tranquilidade, a paz, a união, a solução chegou para o teu problema. Aleluias. Jesus, aleluias, antes de começar o seu ministério, ele foi provado no deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites, com fome e com sede. Ele não bebeu e ele não comeu. E ele foi provado para poder começar o seu ministério terreno. E Jesus, aleluias, como um homem que ele veio, aleluias, porque ele era o cordeiro para ser sacrificado, para pagar pelos nossos pecados, pelo pecado da terra, do homem inteiro, do mundo inteiro. Glória a Deus, ele passou por tudo no corpo do homem. Jesus, ele sofreu. Ele foi por, se eu não me engano, 3 vezes, tem na Bíblia. Tentaram matá-lo de outras formas, mas não podia, porque já estava predito que Jesus, ele seria crucificado numa cruz, a hora 3 horas da tarde. Aleluia, e tudo se cumpriu conforme as Escrituras e as profecias, e por isso não puderam lhe tirar a vida antes deste momento. Ele foi perseguido, ele foi blasfemado, ele foi acusado. Aleluias. Mas o que Jesus fazia? Jesus só fazia o bem. Jesus, ele passou na terra, aleluias, e a palavra de Deus está escrito na palavra de Deus, que não teria, se fosse para ser contado todos os feitos de Jesus, não teria como escrever. O que nós temos escrito nas Sagradas Escrituras é apenas uma passagem, poucas passagens do que Jesus viveu na terra, a palavra de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, homens na terra, pescadores, apóstolos, escreveram o Santo Evangelho, os profetas escreveram as profecias pela inspiração do Espírito Santo de Deus. As Sagradas Escrituras, ela vem para nos, aleluia, para nos edificar. Ela vem para nos dar entendimento acerca da nossa vida. E Jesus, aleluias, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi, aleluias, bateram, crucificaram, fizeram todo tipo de atrocidade.
com aquela criatura que veio cumprir a ordem de seu pai, morrer na cruz para nos livrar, aleluia, limpar os nossos pecados e nos livrar do fogo eterno do inferno. Nos dar nos dar a salvação, a oportunidade de salvação. Aleluia, porque até então nós somos criados, nós somos feitos criaturas de Deus. Mas para que nós tenhamos, aleluia, o direito de ser chamado filho de Deus, nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Nós precisamos, aleluia, escrever o nosso nome no livro da vida. Aleluia, porque um dia nós vamos, aleluias, descer à sepultura. O nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. Aleluia, porque Deus, aleluia, aleluia, Ele vai prestar conta conosco de tudo que nós fizemos aqui nesta terra. E haverão, aleluia, se abrirão os dois livros, o livro da vida e o livro das obras. Aleluia, neste dia, aleluia, Deus, aleluia, Ele vem nos dando entendimento que nós venhamos a pregar, aleluias, o quanto Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida, muito apesar de todas as dificuldades que nós passamos. Aleluia, apesar de nós estarmos no tempo do deserto, apesar de nós estarmos passando pela terra de Lodebar, que é a terra do esquecimento, a terra onde não tinha nada, onde não existia vida, mas Jesus, Ele vem aqui para te dizer, aleluias, que há vida sim, meu irmão, há vida sim, minha irmã, há vida sim, no santo nome de Jesus Cristo. Porque eu venho aqui pregar a palavra de Deus, a palavra, aleluia, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, aleluias, para nos livrar dos nossos pecados e para nos dar o direito à vida eterna. Glória a Deus. Aleluias. Acalma teu coração, aleluia, neste dia, aleluias, porque Jesus, Ele vem a nos dizer, aleluias. Mateus 11, 28, Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estão cansados, todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa maravilhosa. Jesus, aleluia, Ele promete para nós nos ajudar a levar o nosso fardo. Glória a Deus. Ele promete juntamente conosco levar o nosso fardo, nos acalmar, nos dar tranquilidade passando em meio às tribulações e às dificuldades. Glória a Deus, aleluias. Mateus 11, 28. Jesus vem, aleluias, e diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, Ele não vem para te julgar. Jesus, Ele não veio para te apontar. Aleluia, Jesus, Ele veio para perdoar pecados. Não importa o que está passando, não importa como está, o que está acontecendo. O que importa, aleluias, é clamar ao nome de Jesus e aceitar que Ele te ajude a levar o teu fardo, porque a palavra dele acabou de nos dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
e Ele nos ajuda, Ele anda juntamente conosco, igualmente conosco, nos ajudando a carregar qualquer que seja a nossa dificuldade. A minha dificuldade, a sua dificuldade. Entrega nas mãos de Deus nesta hora, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos passar um pouco da palavra do Senhor, aleluias, aonde nós encontramos neste dia. Deus vem falando grandemente, aleluia, no meu coração. Glória a Deus, que muitas vezes nós, aleluias, que somos o ministério Ide e Pregai, eu, meu esposo, meu filho, Deus nos deu este ministério. Nós estamos com mais de 3 anos que o Senhor nos deu o ministério Ide e Pregai para nós fazermos o trabalho de evangelismo nas ruas. Glória a Deus. E nós saímos levando essa palavra de salvação, buscando vidas para o reino de Deus, aleluias. Mas o Senhor, Ele tem nos tocado, aleluias, em relação a nós, primeiramente trazemos a nossa família para dentro da arca. Porque, aleluias, irmãos, é como Jesus Cristo mesmo. A gente viu, glória a Deus, que na palavra diz que nem a família de Jesus cria nos feitos que Ele fazia, nos milagres que Ele fazia. Aí muitas vezes, aleluias, a gente sai e vai lá fora nas ruas, vai nas cidades, tomar almas para o reino de Deus, aonde, aleluias, a nossa casa não está, aleluias, dentro da arca. A nossa família não está dentro da arca. E aleluias, e nesta palavra o Senhor me deu, aleluias, me levou a falar aqui do nosso patriarca Noé, aquele homem cujo Deus, aleluia, olhou, e diz a palavra que Deus achou graça aos olhos do Senhor, né? Diz a palavra assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos ler a palavra e depois nós fazemos a explanação da palavra. Glória a Deus. Vou ler apenas uns versículos. Glória a Deus. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só más continuamente. Aí no versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão, justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluias. E no verso 18, ele vem dizer para nós: Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E aleluias. Só até aqui. Depois a gente continua. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vem nos dizer aqui, aleluias, que o Senhor, nós somos já conhecedores dessa palavra. Deus, ele, aleluia, se arrependeu de ter feito o homem, de ter criado o homem, por conta, aleluia, que se passados os tempos, aleluia, veio a corrupção geral do ser humano na terra. Glória a Deus, aleluias. E no versículo 8 diz que Noé, aleluias, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Noé, aleluias, viu Deus que Noé era varão justo e reto em suas gerações.
Noé andava com Deus. Olha como é importante nós andarmos com Deus. Imagine só no seu pensamento, você pensar Deus está lá no alto, porque Ele está no alto, e os olhos do Senhor, Ele está sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Ele está nos olhando. Ele é onisciente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Ele olha e vê Noé naquela geração. Aquele homem, o único homem de toda aquela geração. Deus olha e diz: Noé, ele é justo e reto. E Noé andava com Deus. Deus conhecia Noé. Deus conhecia os seus pensamentos. Deus recebia, aleluias, as adorações de Noé. Deus observava tudo que Noé fazia. E assim é comigo, é com você. Deus, Ele observa cada um de nós, porque Ele nos conhece, Ele conhece a intimidade dos nossos corações. Aleluia. E aleluia, glória a Deus, Jesus, Deus, aleluia. Deus, aleluia, Ele vem a nos dizer, no versículo 18, Ele manda construir uma arca, aleluia. Deus manda Noé construir uma arca para entrar, aleluia. Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Naquela geração, aleluias, Noé disse para a esposa: vamos entrar na arca, porque Deus vai mandar um dilúvio. Aleluias. E seus filhos obedeceram e as mulheres dos seus filhos obedeceram. Talvez se fosse nessa geração não obedecessem, porque nós vivemos uma geração, aleluias, onde não existe mais obediência, onde não existe mais respeito para com o pai, para com uma família. Não se sabe se por ação do Espírito Santo de Deus, eles cumpriram a palavra. Assim como os animais entraram na arca, porque Deus os enviou para dentro da arca. Mas o importante é que aquela família obedeceu à voz do Pai e entraram dentro da arca, porque era propósito de Deus, a partir daquela família de Noé, aquele homem justo e reto, novamente formar as gerações da terra. Aleluia. O mais importante é isso, é observar nas Sagradas Escrituras que Deus, aleluias, olhou para Noé e viu que ele era um homem reto e justo. É uma coisa muito grande Deus olhar para a face da terra, em milhares e milhares de habitantes, e você ser visto como justo aos olhos de Deus. Noé andava com Deus. Com quem é que nós estamos andando? O que é que nós estamos fazendo aos olhos do Senhor? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que Ele pode olhar para nós e nós vemos como justos, como reto? Será que a nossa adoração está chegando a Deus como um aroma agradável ao Senhor? Aleluias. E a família de Noé obedeceu a Noé e entrou dentro daquela arca. E eu acredito, aleluia, que não precisa eu ler toda a história da arca de Noé, porque até mesmo as pessoas que não têm muito acesso à palavra de Deus, que não leem as Sagradas Escrituras, sabem que passou-se o dilúvio e que Noé foi salvo, ele e a sua família dentro daquela arca. Aleluia. E a partir daquele momento, Deus, Ele
formou a nova geração. Aleluias. Pronto, já tá correndo, ó. Aí quando a mãe quiser pausar, a mãe aperta aqui, entendeu? Pronto, já tá funcionando já. Vou esperar o pai. Amém, glória a Deus. Continuando a palavra, aleluias. E a palavra ela vem nos dizer, aleluias, que Deus, ele olhou, glória a Deus, e viu Noé como homem justo, como homem reto na face da terra, aleluias, e ali ele mandou, aleluias, que Noé entrasse naquela arca com seus filhos, com a sua esposa e as esposas de seus filhos. Era um projeto de Deus para a família de Noé, continuar as gerações da terra através daquela família, aonde Deus viu que Noé era um homem reto e um homem justo. Aleluia. E aquela família, uma família obediente. Aleluia. E assim, aleluias, nós, aleluias, eu e minha família, glória a Deus. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Aleluia. Mas nós buscamos cada vez mais trazer mais da nossa família para esta arca. Quem é a arca hoje? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a única porta aonde nós podemos entrar para termos a salvação de tudo que há de vir pela terra, de toda tribulação que há de vir sobre a terra. Aleluias. No tempo do dilúvio, onde Deus acabou com aquela geração com o dilúvio de águas, a porta era a arca, aonde Noé construiu aquela arca por 120 anos, pregava a salvação, o arrependimento, mas as pessoas não deram ouvido a Noé. E Jesus vem também a nos falar, aleluias, nos evangelhos, que, aleluias, que assim como nos tempos de Noé, as pessoas também hoje não dariam ouvido, aleluia, às pregações, não dariam ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem unicamente para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, que é o caminho da salvação. Aleluias, através das escrituras sagradas, nós, aleluias, nós temos uma abertura para o caminho da salvação. João 8,32 diz que conhecerais a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E libertará de quê? Libertará de todo engano. Se você conhecer as Sagradas Escrituras, você não será enganado por ninguém, porque você, quando ouvir algo que não está correto, você conhece as Sagradas Escrituras e você vai saber, dentro do seu entendimento, não, isto não está correto. Isto não é bíblico. Isto não é para a minha vida. Aleluias. E assim, meus irmãos, aleluias, através daquela arca, Deus salvou aquela família, aleluias, e salvou também as espécies dos animais para dar continuidade, aleluia, às outras gerações. Aleluias. E foi através da obediência. Aleluias. E o que nós queremos hoje, neste dia, aleluias? Nós gostaríamos muito que a nossa casa, que a nossa família, que os nossos parentes,
aleluia, também ouvissem, não a nossa voz, não a minha voz, não a voz do irmão, aleluia, mas a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que a nossa vizinhança, que os nossos amigos viessem a conhecer, a entender que o que nós pregamos, que o que nós queremos é unicamente que nós venhamos a entrar nessa porta que hoje é Jesus Cristo, para que nós venhamos ter a nossa salvação, para que um dia, aleluia, nós possamos morar nas mansões celestiais, porque são todas as promessas que Deus tem para nós. Um novo céu e uma nova terra, onde todas essas coisas já se passaram. Nós temos esperança, meus irmãos. Aleluia, nós estamos vendo atrocidades na terra. Estamos vendo, aleluia, o princípio de dores. Em Mateus 24, aleluia, onde Jesus mesmo fala que são os princípios de dores. Tantas tribulações, tantas coisas acontecendo na terra. Aleluia, e nós precisamos correr para os braços de Deus, para os braços do Senhor. Aleluia, Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é maravilhoso. E Ele dá tempo para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los. E nos arrebentarmos aos pés do Senhor, pedindo a Ele perdão e entregando a Ele a nossa vida. Nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, confessamos com a nossa boca, aleluias, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Porque, meus irmãos, só há um mediador entre Deus e o homem na terra, que é Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, aleluias. E essa promessa maravilhosa, aleluias, em Apocalipse 3:20, Jesus, esta frase, este versículo bíblico, ele tem que ser falado em toda pregação, porque através deste versículo, Jesus, ele faz o convite. Jesus, ele pede, ele bate na porta. Eis que eu estou na sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Aleluias. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida, ele quer fazer morada no teu coração, ele quer, aleluias, caminhar contigo, tornar o teu fardo mais leve, mais suave, os teus problemas, tribulações, dificuldades, desertos, necessidades, você vai passar mais certo de que há um Deus que está com você, que está comigo, e que Ele é capaz sim de passar juntamente conosco. E do outro lado nós podemos cantar o hino da vitória, nós podemos fazer um cântico de louvor a Deus, aleluias, assim como foi na abertura do Mar Vermelho, aonde Deus, aleluias, Ele fez o seu povo, aquele povo que saía do Egito, passar a pés secos, assim como diz a palavra de Deus. Por meio do Mar Vermelho, aquele mar se abriu pelo poder de Deus, e aquele povo inteiro passou pelo meio daquele mar. E diz a palavra, aleluia, que os seus inimigos que vinham atrás, quando entraram no mar, pensando que ia continuar perseguindo da mesma forma, não, porque o povo já havia passado. E quando os inimigos vieram e entraram dentro, os egípcios, dentro do mar, as águas se fecharam.
Aleluias. E ali aqueles homens pereceram naquelas águas. E o povo de Deus, lá do outro lado, fez um cântico de louvor a Deus, de alegria, porque o seu inimigo tinha ficado dentro daquelas águas. Aleluia. Não existe, irmãos, não existe inimigo nenhum, não existe problema nenhum, não existe doença nenhuma, não existe dificuldade nenhuma, não existe deserto, não existe provação, tribulação que não tenha solução, que não tenha remédio, que não tenha cura. Não existe, porque no final de tudo, Jesus, ele ainda lhe promete, aleluias, que ele lhe dá uma vida e vida com abundância. Ele é o único caminho, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida eterna. Clame ao Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluias. E assim nós estamos fazendo, aleluias. Eu na minha casa, você na sua casa. Traga sua família, traga seus filhos. Reúna-se num café, num almoço, num jantar. Tente juntar a sua família em união, numa conversa, numa pregação, numa palavra, numa união, aonde é o centro de tudo, seja Jesus Cristo, sentados à mesa. Aleluia, porque tudo parte da união da família. Família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Deus criou homem e mulher e disse: frutificai, multiplicai e povoai a terra. Aleluias. Glória a Deus. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são os que leem, bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Nós estamos nos aproximando, meus irmãos, aleluias, de um tempo que não sou eu que estou falando, está na profecia, no livro de Apocalipse, aleluias, que haverá um tempo de tribulação na terra, mas, aleluias, ele nos garante, Jesus, aleluia, ele nos garante na palavra, que assim como guardaste a palavra da minha paciência no teu coração, eu te guardarei de toda a tribulação que sobrevirá sobre os moradores da terra. Se eu não me engano, Apocalipse 3:10. Glória a Deus. Então nós precisamos estar preparados com a palavra de Deus, a espada na mão, mas na leitura também, na prática. Glória a Deus, nós precisamos nos preparar, aleluia, para tudo que há de vir sobre a terra. Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os moradores da terra. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também do novo nome, aleluias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluias, aleluia, santo Deus. Com muita alegria no meu coração, aleluia, que eu passo essa mensagem para meus irmãos.
que eu passe essa mensagem para meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Eu deixo essa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de bom ânimo, para que nós sabermos que existe sim um Deus, que quando nós clamamos a Ele, Ele nos salva sim, Ele ouve nosso clamor. Aleluia. Que não existe gigante nenhum que se levante, que não existe problema nenhum que se levante na nossa vida, que nós não possamos vencer, em nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou grata a Deus pela rica oportunidade que Ele me dá de eu poder falar da sua palavra, das Sagradas Escrituras. Aleluia. Eu sou muito feliz porque o Senhor me dá essa possibilidade. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de encerrar, aleluia, esta pregação, esta palavra do Evangelho, com oração, aleluia, neste momento. Soberano Deus e maravilhoso, Pai amado, Pai bendito, Deus santo, Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de glória. Em Ti nós confiamos, meu Senhor da glória, e é por Ti, meu Deus, que nós vivemos, apenas por Ti. Por conta de tanta tribulação, meu Deus, nós vivemos tão apavorados. Por conta de tantas dificuldades, nós vivemos tão sobrecarregados. Mas nós temos a esperança, porque em Ti nós confiamos, meu Senhor, que o Senhor está conosco e que nada poderá nos abalar. A Tua palavra diz que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor é amoroso, que o Senhor é longânimo. Aleluias. E nós Te amamos. E nós Te adoramos, meu Deus. Eu aqui Te agradeço, meu Jesus maravilhoso, pelas ricas maravilhas e bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, na minha casa, no meu lar. Aleluias, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz para me dar vida e vida com abundância. Muito obrigado, meu Deus, pelas ricas bênçãos derramadas, pela esperança no nosso coração, Senhor, de dias melhores. Que se nós estivermos contigo, Senhor, dias melhores virão sim, porque nós temos a esperança da nossa salvação. A esperança, aleluia, dos teus filhos é aquele grande dia maravilhoso onde o Senhor virá nas nuvens do céu para buscar a tua igreja. Aleluias. Eu aqui, aleluias, agradeço a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pelas ricas bênçãos, pelas maravilhas, por ter morrido naquela cruz para perdoar os meus pecados. Vai, Senhor. Vai, Espírito Santo, aleluias, em cada lugar. Aonde tiver uma pessoa que esteja ouvindo esta palavra, Senhor, toque no seu coração. Aleluia, faça conforme a Tua vontade na vida dessa pessoa. O que ela estiver precisando, o que ela estiver almejando. Eu não conheço, eu não sei quem é, eu não sei o que é que ela está precisando, mas o Senhor sabe. Cuida, Senhor, cuida de nós, assim como o Senhor vem cuidando e vem guardando e vem protegendo. Nós somos gratos, nós somos ricamente gratos pelas Tuas maravilhas operadas em nosso meio. Cuida de toda a minha família, de cada um de meus filhos, de cada um de meus netos, da família Silva, da família Venâncio. Entra, meu Deus, com a providência, aleluia, em todas as nossas necessidades. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe como é que cada um tem se apresentado diante de Ti. Adentra, aleluia, dentro dos lares, em cada quintal, em cada casa da minha vizinhança, dos meus vizinhos, nesta localidade, Senhor, na minha comunidade, nos trazendo a paz, nos trazendo a alegria, nos trazendo união,
Abençoa, meu Deus, derrama a bênção dos altos céus nos nossos lares. Aleluias. Abençoa, meu Deus, a paz no mundo, meu Deus. A paz no mundo. Abençoa tantas pessoas que estão sofrendo com essas enchentes que está acontecendo na terra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Vai de encontro a todas essas pessoas que estão, aleluia, desalojadas nesse momento, que estão enlutadas nesse momento por tudo que vem acontecendo, meu Deus. Mas em nome de Jesus, eu agradeço. Não tenho palavras para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas ricas maravilhas, pelas bênçãos derramadas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Amém, Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. A paz de Cristo a todos os irmãos, aleluias. Agradecemos aqui a todos os inscritos no canal, Família Venância Oficial. Muito obrigada a todos que estão conosco, que permanecem conosco, que nos aguardam, aleluia, postar algum vídeo, aleluia, que Deus derrame bênção nas suas vidas, em o nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, glória a Deus. começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Ele pegou o ônibus. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia. Aleluia! Com seu jeito amoroso Oh, glória! de falar. Glória a Jesus! Aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram de fim. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho.
seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário vai subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus.